Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, professora Érica aqui de volta, né, agora virtualmente, para a gente poder falar de um tema que a gente já trabalhou anteriormente, de filosofia, né, que é a Revolução Moderna, né, a contribuição, né, desses grandes pensadores que foram Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Então, queria muito retomar esse debate com vocês, mas também queria que vocês refletissem, né? A gente fez um trabalho sobre a ciência hoje, né? Se a ciência erra, qual a importância da ciência. Então, pensassem nesse trabalho, nessa contribuição desses cientistas com a realidade atual que a gente está vivendo, tá bom? Então, vamos lá, vamos debater. Então, ponto importante para a gente poder retomar o nosso debate, né, sobre a Revolução Científica, essa Revolução Científica que se deu entre o século XVII e o século XVIII, é justamente uma virada no pensamento que ocorreu anteriormente, um século antes, na verdade, que é o Renascimento. Né? No final, vou pedir para vocês fazerem uma atividade sobre o Renascimento, então eu queria muito que vocês prestassem atenção no que eu vou falar agora. Mas o Renascimento, ele marca essa virada no pensamento, certo? Onde a igreja que detinha o total poder, né, ela passa a ser questionada, né? O Renascimento ele é um movimento cultural, né, mas também científico, intelectual. Enfim, a gente vai ver que existem milhares de obras de arte nesse período, né? Refloresce, né, justamente essa ideia de nascer de novo, né? Renascer. Renascer do quê? É do período de não pensar, de não pensamento. Que o período da igreja trouxe isso, que é muitas vezes tido como um período, né, que é conhecido como o período das trevas. Né? E o Renascimento seria em contraposição a esse período em que a igreja dominou, né? Esse período, vamos dizer assim, escuro, né? Escurecido de conhecimento, né? De ciência. E dentro desse Renascimento surgiu um forte humanismo, né? A tentativa, né, de reinterpretar os gregos, né, e muito, né, uma afirmação do homem, né, do individualismo do homem, da razão, né, razão acima de tudo. E aí a gente já sabe no que deu isso daí, né, no antropocentrismo, né, a gente viu que na Idade Média, vocês já devem ter visto em história, que na Idade Média tinha o teocentrismo, né, que é teo, Deus no centro de tudo, e aqui a gente está vendo o antropocentrismo, né? O antropocentrismo que é justamente o quê? O homem no centro de tudo, né? Aqui é o meu desenho do bonequinho, muito bem. O homem agora está no centro de tudo. Então, pessoal, essa figura, né, do Renascimento trouxe uma forte inspiração para os homens, né, para os cientistas, para os artistas da época, mas em contrapartida também, né, ao colocar o homem no centro de tudo, encheu o homem de ego, né? E aí a ciência, né, surgiu com toda a força, né, tirando um pouco dessa vaidade que os homens tinham ficado depois do Renascimento, tá? Como se eles fossem, né, os detetores de todo o conhecimento do mundo, do universo. Aí a ciência disse, não, calma aí, não é assim. Com as descobertas da ciência, foram criadas 3 feridas narcísicas na humanidade, né? Por que narcísica? Porque a gente fala justamente, se remete, né, ao mito de Tiresias, né? Esse rapaz que era muito belo e foi condenado, né, pelo resto da sua vida a nunca poder se olhar no espelho. Mas o que esse mito ele quer refletir? Qual a reflexão que ele quer para a gente? Justamente a ideia de vaidade, né? Que a vaidade excessiva ela pode trazer muitos danos para o nosso ego, né? Para nós mesmos, né? O que aconteceu com Narciso foi que ele se olhou, né, à beira de um lago, né, e acabou se apaixonando por si mesmo. E ao tentar encontrar o seu grande amor, que era a sua imagem refletida no lago, morreu afogado. Então, quando a gente pensa nesse momento da história, né, nessa revolução científica, a gente pensa justamente num homem que, ao mesmo tempo que estava confrontando, né, o poder da igreja, também estava confrontando a si mesmo. E o Copérnico, ele teve um papel importantíssimo nessa questão, quando ele, né, desmistificou, né, o modelo geocêntrico, né, e colocou, né, tentou justificar, sem muito sucesso na época, o modelo heliocêntrico, né, porque justamente
ele disse o quê? Não, a Terra, nós, os seres humanos, não estamos no centro, né? O que está no centro é justamente o Sol. Então, nós não somos o centro do universo, então Copérnico foi o que lançou a primeira ferida narcísica na humanidade, né? Então, a gente vai ver mais para frente, né, que Darwin também teve sua contribuição e Freud, né, foi o terceiro a colocar essa ferida narcísica, mas a gente vai se aprofundar nessas questões depois. Bom, agora a gente vai falar dele, né, do Copérnico, esse astrônomo, matemático polonês, né, que desenvolveu, né, o sistema, né, heliocêntrico, né, em contraposição ao geocentrismo. Né, o Copérnico ele era muito católico, né? E ele foi para a Itália para poder estudar direito, mas acabou se interessando mais por geografia e astronomia, como a gente pode ver. Né? Uma das frases muito conhecidas dele é que a ciência é filha da verdade e não da autoridade. Então, pensando nesse período medieval da Igreja como uma autoridade sobre o conhecimento, a gente já entende por que Copérnico afirmou, né? Disse essa frase. O que vocês acham? A ciência é filha da verdade? Será? Copérnico, né? Ele se contrapôs ao modelo geocêntrico. Olha só o meme aí. Seja menos. O Sol não gira em torno de você. É justamente esse o centro, né? Brincadeiras à parte, esse é o centro da questão para o Copérnico, né? Justamente que o Sol ele não girava em torno da Terra, né? Qual era a teoria, né, de Ptolomeu? Olha, quase não saiu. Ptolomeu. Qual era a teoria geocêntrica do Ptolomeu? Era justamente que a Terra estava no centro, né? Ela estava parada e os outros, né, planetas giravam em torno dela, né? Então ela era o epicentro, né, deste modelo geocêntrico, né? E Copérnico, ao contrário, alegou que não é assim que funciona. Ele começou a perceber, né, ele criou um telescópio, né, que na época era bem rudimentar, para poder fazer esses estudos, mas ele não conseguiu comprovar totalmente, né? As teorias dele eram suspeitas, né, a partir de, vamos dizer, de leituras, de outras teorias que ele via, né, outras teorias